Olá, você que nos acompanha pelo Desafio, Meu Desafio EAD. Lembre de se inscrever no nosso canal do YouTube, Meu Desafio EAD. Se inscreva, acione lá o sininho para receber todas as notificações e assim você vai ficar sempre por dentro das nossas dicas, dos nossos materiais, das nossas aulas. O nosso objetivo é preparar você para o Enem 2025. Mas não é qualquer preparação, é uma preparação de qualidade para que você seja bem-sucedido, bem-sucedida na prova do Enem. E comigo, o professor Wirley, a preparação para a redação. Nós estamos em busca, estamos trabalhando, estamos mirando na redação nota 1000. O Enem este ano celebra 27. Ele foi criado em 98 e este ano serão 27 anos de Enem, será a 27ª edição. E ainda no Amapá não fomos nota 1000. Nós estamos devendo essa nota. Então, o nosso objetivo é ser a primeira nota 1000 do nosso estado. E, se Deus quiser, vai ser aqui do desafio essa nota, para mostrar que a educação ela tem potencial, a educação tem a competência de criar capacidades e você não precisa pagar para isso, porque a educação é um direito, é uma condição da cidadania. Por isso, aqui no desafio, você paga quanto para estudar? Nada. Você não paga nada. Então, aqui é gratuito, é o curso gratuito, 100% gratuito. Você tem acesso a todos os materiais, todos os simulados, apostilas, slides, de todas as disciplinas. Ainda estamos para completar o nosso quadro, que vai ser completado a partir de agosto, mas você já tem toda a base das ciências da natureza, ciências da linguagem, da humanas e também matemática e redação. Vamos colocar as 4 áreas, mais a redação. Então você tem toda já essa construção para que você se solidifique e seja claramente, não é, uma pessoa que possa obter um resultado excelente e, se Deus quiser, o ano que vem você vai estar no curso superior, alcançando o seu sonho, realizando o projeto da sua vida, quem sabe da sua família. Toda a família está na expectativa com você. E juntos, nós, Desafio e você, vamos então alcançar esse sonho e você vai estar, se Deus quiser, o ano que vem na universidade, na faculdade, cursando a graduação, né? A tão sonada graduação. Lembrando que o Estado do Amapá vai passar aí por uma transformação incrível, viu? E nós temos que nos formar, porque a chegada do petróleo vai requerer profissionais. E quanto mais corrermos para termos a formação, seremos muito mais bem-sucedidos nessa condição de entrarmos nesse novo mundo, nessa nova realidade que vai se instaurar em Macapá, no Amapá, pela condição da exploração do petróleo na margem equatorial. Vamos então à nossa aula de redação de hoje, tudo bem? A gente vai trabalhar essa condição, lembrando que a competência 1, eu estou focando na competência 1, você que tem acompanhado nossas aulas de redação, a competência 1 tem sido o nosso foco de trabalho. Por quê? Porque, na verdade, são 5 competências que corrigem a redação. Competência 1, trabalha a escrita formal. A competência 2, que trabalha o projeto de texto e todo o processo do repertório sociocultural. A competência 3, que trabalha toda a construção lógico-textual. A competência 4, trabalha a conexão, a conectividade do texto pela coesão textual. E a competência 5, que trabalha a conclusão pelo processo da proposta de intervenção. Então, cada uma dessas competências pontuam 200 pontos. Então, 200 pontos vezes 5, temos os 1000 pontos da redação. Então, estamos aqui na competência 1, focando esse detalhe, porque tem sido um grande problema. Quando nós estabelecemos a visão da correção, nós percebemos que as pessoas não estão sabendo escrever corretamente. Há uma grande problemática hoje na nossa geração. Essa geração que está aí pleiteando vagas para a universidade, ela não consegue escrever. Por quê? A rede social tem sido o grande problema. Então, a pessoa não consegue escrever com uma pontuação. Na rede social, você não sabe se a pessoa pergunta, se ela afirma. Ela coloca assim, vai ter aula hoje. Aí ela não coloca nenhuma pontuação no fim. Aí você não sabe se ela está perguntando se vai ter aula, se ela está afirmando que vai ter aula, porque ela não colocou nem ponto final, nem exclamação, nem interrogação. Aí você tem que adivinhar. É uma pergunta ou está afirmando? Aí a pessoa está perguntando. Aí, por que não colocou um sinal de interrogação, não é? Não sabe. E aí a pessoa não pontua no texto da rede social, ela não vai pontuar também na redação. Ela escreve abreviado na rede social, vai abreviar na redação. Escreve sem acentuação gráfica na rede social, vai escrever sem acentuação.
Então, o nosso cérebro, ele é sistêmico, ou seja, ele é processual. Se você realiza algo processual todo dia, ele vai se habituar naquela condição. Não existe o caráter de você, de repente, desliga os erros e liga o acerto. Não. Os erros vão ser naturais, porque você comete naturalmente todo dia os erros. E ainda temos o problema da rede social e mais o problema dos vícios da linguagem. Nós falamos com muitos vícios, muitas palavras incorretas, significados errados, pronúncias erradas, e aí todo esse erro vai para a redação. Não é à toa que o ano passado foram 4.300.000 indivíduos que participaram da redação do Enem, 4.300.000, e apenas 12 pessoas em todo o Brasil obtiveram nota 1.000. Meu amigo, 4.300.000, só 12. Se fossem 4.012, já era um problema. Agora, 4.300.000 para 12 pessoas, aí você vê que o problema está gravíssimo, seríssimo. Então, por isso, temos que focar nessa preparação. É possível tirar a nota 1.000? Sim. É fácil? Não. Mas é possível. Então, vamos focar, trabalhar e estabelecer esse padrão, tudo bem? Vamos então aqui, olha só. No nosso material de hoje, a gente vai trabalhar aqui a escrita formal. Nosso foco é esse. Vamos para... Você vai acompanhar no slide aí na sua tela, tudo bem? Então, o processo relacionado à escrita formal. Essa escrita formal, ela exige um conhecimento relacionado à ortografia, acentuação gráfica, morfologia, sintaxe e semântica. São 5 critérios gramaticais que convergem para a chamada escrita formal, tudo bem? Então, 5 critérios. Vou colocar aqui para a gente ver, só para você ter essa percepção com mais clareza. Então, o que designa a chamada escrita formal, então, o que determina a escrita formal, lembrando que a escrita formal é a condição gramatical. Não é você escrever uma letra bonita, não é isso, certo? A escrita formal é você escrever dentro dos padrões gramaticais, Então, o que determina a escrita formal são 5 critérios gramaticais. Você tem um critério gramatical da ortografia, então você envolve a ortografia, a acentuação gráfica. Você tem que dominar tudo isso aqui. A acentuação gráfica, a pontuação, tem que saber pontuar, estabelecer períodos, parágrafos, usar as vírgulas, a pontuação, a morfologia, sobretudo na concordância das palavras, a sintaxe, na relação das orações subordinadas, coordenadas, na condição do sujeito com seu predicado, e a semântica, que é a significação oficial dos vocábulos. Então, é esse domínio que você precisa estabelecer para que você possa expressar na sua redação a sua competência da escrita formal. Não é à toa que o INEP é o INEP, tá? Não é nem a banca que organiza. Este ano a banca será a banca Sebrasp. Lembrando que durante vários anos, de 98 até 2017, né? Então, de 98 a 2017 foi a banca CESP que organizou a prova do Enem. De 2017 até 2023 foi a banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas. E em 2024, ano passado, e este ano, a banca Sebrasp. Então, a banca Sebrasp assumiu o ano passado. Ela assumiu, na verdade, em 2023, mas a prova já estava pronta. A FGV já tinha concluído toda a prova, a FGV aprontou a prova, a Sebrasp só aplicou, porque ela assumiu em julho e não dava tempo de organizar a prova de julho até novembro. Então, a Sebrasp só organizou a prova. Mas no ano passado ela organizou e aplicou. E este ano, de novo, a Sebrasp organiza e aplica. Então, não depende da banca Sebrasp, não depende dela. Depende do INEP, que organiza a prova. Então, para você demonstrar a escrita formal, você tem que ter o domínio da ortografia, saber escrever corretamente as palavras, da acentuação gráfica, saber acentuar as palavras, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, os monossílabos tônicos e os acentos diferenciais da língua portuguesa. Tem que saber usar pontuação, vírgula,
ponto e vírgula, não utiliza reticência na redação dissertativa. A redação dissertativa é um texto científico e não cabe reticências, mas você pode usar exclamação, interrogação, ponto final. 2 pontos também você vai usar com muita restrição. A morfologia, que sobretudo no aspecto da concordância, verbal e nominal, é a grande condição da morfologia, e também, logicamente, a sintaxe na condição da regência dos termos verbais e nominais, e também na concordância dos sujeitos, dos predicados, dos predicativos, a condição do objeto direto e indireto, a subordinação das frases, a coordenação e a semântica, que trabalha o significado oficial das palavras. Então, esse domínio aqui, ó. É por isso que o INEP chama de competência, porque não é, na verdade, algo que eu quero ter e tenho, não. Eu tenho que buscar, por isso o estudo, por isso o esforço. Aí já dissemos, a aula do desafio ocorre ao vivo à tarde. Aí à tarde é a hora da novela, mas, meu amigo, assistir novela não leva a lugar algum. Você vai assistir novela por quantos anos quiser da sua vida, não vai pagar conta, não vai crescer intelectualmente, não vai desenvolver a sua vida. Então, tem que sair da zona de conforto e vir para o confronto. Só quem entra no confronto é que alcança os seus sonhos, realiza os seus ideais, entendeu? Então saia desse conforto aí, que não está te levando a lugar nenhum, venha para o confronto, estude, se prepare, capacite-se, porque o mundo está aguardando pessoas capacitadas. Não é à toa que, por exemplo, quando o Steve Jobs morreu, a Apple quase parou, porque faltava gênio, faltava um cérebro pensante, correto? O próprio Cook está aí tentando, inovar a Apple, consegue, não consegue, porque faltam cérebros, faltam gênios. Então, você pode, você é capaz, só precisa se esforçar, certo? Então, nesse caso, vamos então passar para o slide para você ver esse processo da escrita formal. Olha só, o INEP determina o seguinte, ele diz que o estudante deve demonstrar a capacidade de utilizar as normas gramaticais. Veja bem, ó, o estudante deve demonstrar a capacidade de utilizar as normas gramaticais para produzir informações e argumentos com base nas diretrizes que perfazem o registro oficial da língua. Então, é essa capacidade que envolve a escrita formal. Você tem que demonstrar a capacidade de utilizar as normas gramaticais para produzir informações e argumentos. Então, na construção textual, você tem que provar, demonstrar que você sabe. Eu sempre digo, a pessoa que vai estabelecer a nota da tua redação não é leitor, tá? Ela não vai ler a tua redação, ela é corretor, corretora. Então, qual é a função de um corretor? Corrigir. Qual é a prerrogativa? Corrigir. Ele não vai ler a tua redação, ele vai corrigir. Ou seja, ele vai procurar erros. Ele vai olhar procurando erros. Quantos erros encontrar, ele marca, o sistema já desconta a nota e pronto. Um corretor passa 1 minuto e meio na tua redação. Esse é o tempo. Até porque ele tem que corrigir 300 redações por dia. O INEP determina 300 redações por dia. É o bloco de correção dos corretores. Se ele fosse ler uma redação, ele não terminaria. Então ele tem que procurar os erros. Ele vai em busca de erros. Olhou o erro, vai marcando, o sistema determina a nota, o demérito e a nota é lançada. Já foi. Em 1 minuto e meio você tem a sua vida estabelecida. É pesado, mas vou dizer, o seu futuro está lá em 1 minuto e meio. Saber se você avança para a faculdade ou você fica. Até porque o Enem é anual, uma vez por ano. Não tem reavaliação, não tem segunda chamada. Não tem alguém para ir lá na coordenação pedir para... Não. É chance única. E aí, ainda bem que é ano por ano. Diferente dos concursos, Concursos que são realmente complicados. Por exemplo, o concurso da Secretaria de Estado da Saúde. Já vai para 14 anos que não tem. Quando é que vai ter? Não sabemos. Então, concurso o Enem a gente sabe, todo ano tem, pelo menos. E concurso? O concurso, por exemplo, da ALAP, estava com quase 34 anos para ter um. Teve um. O próximo. Depois de 30 anos de novo? Esse é o problema, não é? Então, vamos lá. Como é que a gente estabelece, então, a escrita formal? Você está vendo na tela aí, acompanhando a tela para você ver. Aí nós temos assim, olha, nós temos temos uns 10 grandes problemas que estabelecem a escrita formal. Nessa aula eu vou apresentar para vocês aqui alguns desses problemas. Então, entre os principais desvios, é assim que é o termo politicamente correto, nós chamamos de erros, mas aí a gramática chama de desvios, desvios gramaticais.
Entre os principais desvios destacam-se, ou seja, desvios que comprometem a escrita formal. Destacam-se alguns que eu vou apresentar a partir de agora para vocês. O primeiro desvio vai ser esse aqui, ó, sonoridade. Guarda esse nome, sonoridade. Parece que não é nada, parece que é uma coisa muito simples, mas é um erro que vai trabalhar a perda da nota. Se um corretor percebe que o teu parágrafo, o teu texto cometeu sonoridade, você vai ter perda de nota. Vamos lá, vamos ao exemplo, tudo bem? Então, olha só. A sonoridade, antes do exemplo, vamos ao conceito. Ela se caracteriza quando no parágrafo, no mesmo parágrafo, você tem pronúncias iguais, as chamadas rimas, correto? Ou seja, por coincidência, não é que você queira, não é que você determine. Algumas pessoas até determinam, mas algumas acontecem naturalmente. As palavras, por coincidência, elas vão rimar. A parte final, lembra que a rima não é a palavra toda, não, é a parte final da palavra. Quando a parte final da palavra tem uma igualdade, uma semelhança, e o som fica semelhante, rimando, como se fossem os poemas, isso para os poemas é maravilhoso. Tanto é que os poetas, eles perseguem as rimas, os poetas, eles investigam as rimas, os poetas, eles sonham com as rimas, mas na redação não podemos. Então, se o teu parágrafo apresentar palavras que estejam rimando, esse é um erro da escrita formal, chamado de sonoridade. Algumas gramáticas chamam de ecofonia, mas estamos aqui com o nome sonoridade, que está no manual de correção do próprio INEP. INEP, não é? Porque é o órgão que organiza. ENEM é a prova, o mantenedor é o INEP. Então vamos ao exemplo, olha só, na tela o exemplo. Eu vou ler aqui, acompanha também aí, ó. Os conhecimentos científicos crescem no contexto tecnológico, porque estabelecem critérios que permanecem válidos e, com isso, favorecem o pleno desenvolvimento do ser humano. No entanto, esses princípios não envolvem apenas uma questão técnica, pois implicam a condição do cidadão como parte gregária da população, cuja intenção deve fomentar a expansão na sociedade referente à plena necessidade de se garantir, na atualidade, a igualdade jurídica e a liberdade civil. Para uma pessoa que escreve alguma coisa mais ou menos, que produz um texto como esse aqui, ela vai dizer, nossa, meu Deus, eu estou nas nuvens, produzi um texto excelente. Parece que está um texto correto, né? Um texto muito bonito, um texto muito legal, muito padrão, só que esse texto aqui, ele é reprovado na nota da correção do Enem. A Sebrasp, ela corrige esse erro. Que erro? Sonoridade. Eu não estou vendo o erro, professor? Vamos ver então? Vamos lá? Acompanha na tela. Olha só. Quando o texto fala assim, olha, os conhecimentos científicos crescem no contexto tecnológico, porque estabelecem critérios que permanecem válidos e com isso favorecem. Está vendo agora? Crescem, estabelecem, permanecem, favorecem. Está rimando. Essa rima aí, ó. Ah, mas aconteceu, foi natural, é coincidência. Não, a competência da escrita formal não permite que isso aconteça. A competência, ela extrai isso aqui, ela não pode permitir que isso aconteça. Então, nesse caso, nós temos que fazer o seguinte, olha, o texto continua. O plano de desenvolvimento do ser humano, olha, no entanto, esses princípios não envolvem apenas uma questão técnica, pois implicam a condição do cidadão como parte gregária da população, cuja intenção deve fomentar a expansão. Está vendo aí, ó? Não, questão, condição, cidadão, população, intenção, expansão. Percebeu? Aí, nesse caso, na sociedade. Referente, olha só, na sociedade, referente à plena necessidade de se garantir na atualidade a igualdade jurídica e a liberdade civil. Você percebeu aí, ó, todas as palavras que estão rimando. Crescem, estabelecem, permanecem, favorecem. Aí não, questão, condição, cidadão, população, intenção, expansão, sociedade, necessidade, atualidade, igualdade, liberdade. Percebeu? Então essas rimas aí, elas comprometem a qualidade da redação. Um erro como esse é um erro que vai comprometer a tua nota. E não é uma nota de um erro gramatical. Não, é o parágrafo errado. Então você cometeu um erro de paragrafação. É pesada a perda. Então aqui você tem uma perda. E o INEP, ele não corrige 1, 2, 3, 4 pontos, não. É 40, 80, 120, 160, 200.
Então, essa perda aqui é significativa. Você percebe? O parágrafo está errado. Como é que eu faço então? Vamos lá? Essa é a competência. Você vai trabalhar sinônimos, substituir palavras, palavras com a mesma significação, ou trocar, tirar, mudar a frase. Acompanha comigo, olha só. Vamos lá, vamos juntos para você ver o que fazer. Professor, eu construí o meu parágrafo, aconteceu este erro. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Vamos lá. Os conhecimentos científicos crescem, não é? Então a gente troca por um sinônimo. Acompanha na tela. Os conhecimentos científicos, olha só, aí estão os erros, não é? Vamos corrigi-los então. Progridem, percebeu? Ó, ao invés de crescem, progridem. Estava crescem, não é? Vou voltar aqui, ó. Crescem, aí ó, progridem. Porque crescer é progredir, entendeu? Troca por sinônimo. Aí quando eu troco por um sinônimo, eu já tirei a rima. Já estou desmanchando a rima. Então, é essa competência. Por isso que eu volto a dizer, o INEP chama de competência. O Matheus de Assis perguntou como ficaria sem a rima. É o que vamos ver agora, Matheus. Estamos vendo agora. Acompanhe aí que você vai ver como fica sem a rima, tudo bem? Pode acompanhar. Eu já estava adivinhando a sua pergunta aqui. É profética. Então, parabéns pela pergunta, Matheus. Então, vamos lá, acompanha na tela como fica sem a rima, tá bom? Você vai ver aí, ó. Eu já mudei a palavra crescem por progridem, não foi? Vamos mudar todas. Vamos lá, vamos mudar todas, olha só. Então, os conhecimentos científicos progridem, acompanha na tela aí, no contexto tecnológico, porque estabelecem. Aí eu vou deixar o estabelecem, porque eu já tirei a rima com progridem. Critérios que se perpetuam. Percebeu? Então, critérios que se perpetuam. Nesse caso, então, olha só, os conhecimentos científicos progridem, percebeu? Vamos voltar aqui, olha. Então, tá aqui, vou voltar para você ver. Vou responder para o Matheus e para os demais aí. Progridem no contexto tecnológico porque estabelecem. Então, estabelecem, eu vou deixar o estabelecem porque já tirou a rima com progridem. Critérios que permanecem, não. Se perpetuam, percebeu? Se permanece, se perpetua. Já trocou. Válidos. E com isso, olha só, aí eu tirei o com isso, favorece e coloquei favorecendo. Mantive a mesma significação, apenas derivando a palavra. Favorecendo, percebeu aí, Matheus? Então, a rima do essem já foi embora. Crescem, estabelecem, permanecem, favorecem. Ó, ficou progridem, estabelecem, perpetuam, favorecendo. Então já foi embora a rima do essem. Agora vamos tirar a rima do ão. Vamos lá? No entanto, esses princípios, olha aí, ó, aí eu vou deixar o não aí, não envolvem apenas, olha só, não envolve apenas, aí eu vou tirar a questão, não envolve apenas técnicas. Então, ao invés de questão técnica, técnicas, pois implicam, olha aí, ó, vamos lá, o caráter, condição caráter do cidadão, da cidadania, percebeu? Como parte gregária da população, populacional, correto? Cuja intenção, objetivo. Viu aí? Olha aí, estou tirando todas. Deve fomentar a expansão, o crescimento, meu amigo, na sociedade, coletivo, referente à plena necessidade, exigência, de se garantir na atualidade, odiernamente, a igualdade, a base igualitária jurídica, e aí eu vou deixar a liberdade, né? E a liberdade civil. Viu aí? Ou seja, eu pergunto, onde estão agora as rimas? Nenhuma. Correto? Então, é possível? É, mas envolve capacidade. É por isso que o INEP chama de competência. Então, eu tenho que ter essa competência. O corretor espera ver esta competência aqui, ó. Você está vendo na tela aqui, né? Aqui e lá na tela você está vendo. Então, esta competência ele espera ver para que você possa demonstrar que você tem domínio da escrita formal da língua portuguesa. Então, olha só, presta atenção aí. Olha para a tela para você ver. Olha, ó, as rimas, viu aí? Olha as rimas aí, ó. O texto todo errado, cheio de rimas, tá vendo? Ó, sem rimas, percebeu? Vou voltar com rimas, todo rimado, sem rimas. Ou seja, o mesmo texto, a mesma ideia, a mesma argumentação, o mesmo sentido, só que correto. Aí está o texto agora correto, tá aí, ó, corretíssimo. Tudo bem? Eu só fiz tirar o verde, ó. É o mesmo texto, vou tirar... Porque tá aqui, ó. Com rimas, tá errado. Correto, sem rimas. E agora tá aí o texto. Percebeu, Matheus? Como fica o texto sem rimas, Matheus? Assim, ó. Tá aí ele.
o texto sem rimas. Eu pergunto de novo, é possível? Totalmente possível, mas exige exercício, exige prática, exige intimidade, meu amigo. Você tem que namorar com as palavras, noivar, casar, entendeu? Então, esse exercício é cotidiano. Eu não posso escrever errado na internet, no WhatsApp, no Instagram e querer que no dia da prova do Enem eu escreva corretamente. É todo dia. Então, por isso, se você está se preparando de fato para o Enem, se eu estou mesmo me preparando, eu quero mesmo, então eu tenho que fazer sempre. Ah, vão falar mal de mim, não importa, deixa que os outros te copiem. Que os outros te copiem, correto? Escreva corretamente. Vá escrevendo no WhatsApp, coloque lá toda correta a palavra, pontuação correta, as iniciais maiúsculas, minúsculas, vírgulas, acentuação gráfica. Aí você vai estar treinando, capacitando o teu cérebro. Quando chegar o dia da redação do Enem, vai ser natural, é só um processo natural. Não vai ficar batendo a cabeça, pensando, olhando para o lado, aí os colegas todos escrevendo, aí você olha, todo mundo escrevendo e você não consegue escrever, e você olha para a folha em branco e não sai nada, e você bate a cabeça, dá soco na cabeça, não vai ajudar, não vai ajudar, tudo bem? Então dá soco nessa falha do WhatsApp aí e exercita a cabeça, meu amigo. Vamos lá então, entendeu como é que é o erro da sonoridade? Olha aqui, ó. Não pode ter o texto assim, olha, vamos o slide de novo aí, ó. Não pode ter o texto assim, cheio de erros com rimas. As rimas valem para o poema, vale para a poesia, mas aqui é um texto dissertativo, argumentativo, é um texto de caráter científico. E ele não cabe, ele não aceita as rimas. Então, para o texto dissertativo, argumentativo, as rimas são inválidas. E a banca Sebrasp corrige esse erro. A FGV não corrigia. Exato, cada banca tem a sua especificidade. Estamos falando de banca Sebrasp, a banca organizadora da prova do Enem 2025. Então, é outra condição, é outro critério, e ela corrige. E eu estou falando para você, hoje, dia 15 de julho. Você não vai dizer que não sabia. Ah, eu não sabia. Sabe. Agora é por tua conta e por tua responsabilidade. O que você vai fazer com esse conhecimento que você está aprendendo agora? Tudo bem? Cada um faz as suas escolhas e as nossas escolhas nos fazem. Fazemos as nossas escolhas e as nossas escolhas nos fazem. Então, não pode ter rima, sem rima e o texto correto. Perfeito? Vamos ao próximo erro. Ele é chamado de prolixidade. Sonoridade já foi, agora vamos à prolixidade. Prolixidade é um problema que acontece na fala, quando nós falamos muito. Pessoas que falam muito são prolixas. Pessoas que falam pouco são lacônicas. Há pessoas que falam tanto que você não consegue conversar com elas. Elas falam, você respira, está falando, você quer falar, ela não para de falar, é prolixa. Mas tem aquela pessoa que não fala nada. Você liga para ela e você fala assim, tá tudo bem? E fala, tá. Como foi teu dia? Bom. E amanhã você vai sair? Não. E mais tarde? Vou. Para onde? Não sei. É o lacônico, meu amigo. Ele é monossilábico, só fala na sala de aula, fulano de tal está presente, faz só assim, ó. Ele nem faz, pronto, professora. Não, não dá. Presente, ele. No casamento, né? Você aceita a sua noiva? Ele nem fala assim, é o lacônico. E o prolixo já fala demais. Isso é para fala. E para escrita, o que é prolixidade? Então, olha só, tem prolixo na fala, que é chamada oratória. Só para você não misturar, tá? Então, tem um sentido para a fala, a oratória, e tem outro sentido para a escrita. Estamos falando de redação, escrita. Então, o que é a prolixidade na escrita? Tá aí, ó. É quando você repete a mesma palavra no parágrafo. A pessoa, quando vai escrever, aí na tela para você ver o conceito, está na tela aí para você ver, você está vendo aí, não é? A pessoa, quando vai escrever, às vezes, ela não tem um bom vocabulário, ela não exercitou a leitura, ela não exercitou a linguagem. Então, ela tem que falar uma palavra e ela não sabe outro sinônimo para a palavra. Por exemplo, tecnologia. A tecnologia é um processo que determina a sociedade porque a tecnologia... Mas vou repetir. Mas qual o sinônimo? Não sei. Então, tecnologia. Aí, tecnologia, repetir a mesma palavra. Isso cria prolixidade. E esse problema vai lá para a coesão textual. Competência 4,
Então é competência 4 e competência 1. Ou seja, você perde nota aqui na 1 e lá na 4. 2 vezes, percebeu? Pesado, não é? Perde 40 aqui, 40 lá, somando 80 pontos. 80 pontos é muita nota perdida. 40 pontos na competência 1, 40 na competência 4, porque mexe a escrita formal e também mexe a coesão textual. Percebeu? Então, são duas competências afetadas aqui, a 1 e a 4. A 1 e a 4. Vamos lá, então. Qual é o problema da repetição de palavras? Já disse, vocabulário escasso, raso, traduzindo, pobre. A pessoa não tem palavras. Sabe por quê? Porque há pessoas que sabem as mesmas palavras a vida toda. A pessoa só sabe aquelas palavras, só escreve aquilo. Ela não cresce, o vocabulário não aumenta. Qual é o exercício? Uma palavra por dia. Aprenda. Faça esse desafio. Aprenda uma palavra por dia. Aprenda. Uma palavra por dia. Só uma. Uma palavra nova, aprenda, veja o significado, como escreve. Pense na palavra o dia todo. Faça frases com ela na mente, no cérebro. Guardou a palavra, amanhã aprenda outra. Faça isso, porque melhora o teu vocabulário e vai melhorar o teu QI. Sabia que o quociente de inteligência melhora com o vocabulário? Vamos lá, então. Vamos dar um exemplo aqui, olha. Presta atenção como funciona, tá? Olha aqui, ó. O indivíduo que sofre de ansiedade é obcecado por controle. Por isso, quanto mais ele tenta controlar o mundo, mais o mundo foge do seu controle. Assim, a vida passa a ser um ciclo neurótico de tentativa e ansiedade, perda de controle e ansiedade, fracasso e ansiedade. Antes que eu avance, todos os textos que eu estou mostrando aqui são textos reais de provas de redação. Então, eu estou usando exemplos reais. Posso usar? Posso, porque a partir de 6 meses, as bancas disponibilizam para estudos. Estamos estudando. Então, não estou aqui expondo ninguém, até porque ninguém sabe quem escreveu isso aqui, certo? Ah, fui eu. Não se acuse, fique quieto aí no seu canto. Esses textos, na verdade, são do Enem, então é nacional. Vai ser muita coincidência bater aqui na Lopá, né? Já pensou se aqui no estúdio o autor do texto, né? Professor é meu amigo. Nesse caso, então, olha só. Aí, nesse caso, alguém escreveu esse parágrafo. Gente, vamos ser sinceros. A ideia está linda. Certa pessoa conseguiu fazer a pessoa fez uma abordagem da ansiedade incrível. Eu olho para cá e vejo assim, olha, incrível, a pessoa fez uma abordagem, olha, o indivíduo que sofre de ansiedade é obcecado por controle. É isso mesmo. Por isso, quanto mais ele tenta controlar o mundo, mais o mundo foge do seu controle. Viu aí? A pessoa fez uma abordagem incrível. A mente da pessoa aqui, ela fez uma das mais incríveis abordagens. Até os escritores não chegaram a esse patamar aqui, sinceramente, porque eu já li muito texto sobre ansiedade e não vi essa qualidade aqui. Assim, olha, a vida passa a ser um ciclo neurótico de tentativa e ansiedade, perda de controle e ansiedade, fracasso e ansiedade. Perfeita. A ideia está perfeita, mas a pessoa cometeu o erro de prolixidade. Aí a banca não perdoa, porque tem que ser um conjunto. Eu não posso ser bom na ideia, ser bom no argumento e ser péssimo na escrita. A escrita formal aqui perdeu. Por quê? Desculpem. Que a pessoa cometeu um erro de repetição de palavras. Olha só, olha para a tela aí para você ver. Ela colocou assim, olha, ansiedade, não é? Ela usou a palavra ansiedade. Usar a palavra ansiedade, ou seja, usar a palavra não tem problema. O problema é quando você repete a palavra. A palavra repetiu. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Percebeu? Essa redundância, essa reincidência, essa repetição da palavra. Aí eu pergunto a vocês agora. Vamos lá, responde no chat aí. Eu tenho aqui 4 repetições de ansiedade ou 3? Responde no chat aí. E daí a estatística aí, Juliana? Vamos lá, responde no chat aí. A pergunta é, eu tenho 4 repetições de ansiedade ou 3? Responde aí, vamos lá, responde aí. Aí a Juliana, que está nos assessorando, vai nos dar a estatística aqui. Responde aí, 4 repetições de ansiedade ou 3? Olha para a tela. Eu tenho 4 repetições de ansiedade ou 3?
3, muito bem, parabéns. É, meu amigo, parabéns. Aluno desafio é outro patamar, é outra qualidade, é isso aí. Repetição, o erro é repetir. Porque, olha só, se eu dissesse que eu tenho 4 repetições, então eu não vou escrever nada no texto, vai ficar em branco o texto. Então, vamos traduzir aqui, vamos resumir, tá? Eu posso escrever a palavra? Posso. O que eu não posso? Repetir a mesma palavra dentro do mesmo parágrafo. E se for em outro parágrafo? Tudo bem. Não pode no mesmo parágrafo, certo? Então, se eu quiser escrever no outro parágrafo, eu escrevo. O problema é usar no mesmo parágrafo. Então, aqui eu tenho 3 repetições. Em azul, vamos, olha para o slide aí. Em azul, vamos lá no slide. Em azul é a palavra escrita. Exato. Em vermelho são as palavras repetidas. Então, a repetição de palavras que é o problema. Olha lá. Que mais que eu tenho de repetição aqui? Vamos lá, vamos lá. Olha para o texto aí e vê lá. Quais mais palavras repetem? Pense aí. Pense aí, quais mais palavras repetem? Responde no chat aí. Quais mais palavras repetem? Eu vou ver aqui, né? Vou ver aqui, a nossa assessora Juliana vai nos colocar aqui. Vamos lá, diga para mim aí, quais mais palavras repetem? Nesse parágrafo aí, que palavra mais repete? Eu já vi que ansiedade repete, que mais que repete? Aí, antes que você determine a resposta, só para nós entendermos melhor, tudo bem? Para você não se equivocar, olha só. Nesse aspecto da prolixidade, pegue aí seu caderno, sua caneta, pegue aí, vamos lá, pegue aí seu caderno, sua caneta. Muito bem, mundo, parabéns, mundo, perfeito. Que mais que repete? Fala para mim aí, coloca no chat aí que a gente vai ver. Mundo, parabéns para quem colocou mundo. Olha só, nesse aspecto da prolixidade, vou colocar a correção, tá? Vou colocar a banca Sebrasp, controle, parabéns, muito bem. Mundo repete, controle repete, parabéns. Então, eu ia colocar a banca Sebrasp, vou colocar a correção. Olha só, a correção da redação, ela não confere. Não confere preposições, então você não vai conferir preposições. Não confere artigos. Não confere conjunções. Bom, né? As conjunções eram conferidas antes, agora não confere mais. E não confere interjeições. Estas 4 classes de palavras, elas não conferem. Então, você não vai conferir preposições, nem artigos, nem conjunções e nem interjeições. Aí eu disse que é bom porque antes as bancas corrigiam as conjunções. Então, quando você repetia as conjunções, você tinha problema também. Mas agora as bancas não corrigem mais. Não corrigem mais. Exato. A Jamile Ferreira. Jamile, muito boa sua pergunta. Parabéns, viu? A Jamile perguntou assim, professor, no caso, não podemos repetir a palavra no mesmo parágrafo. Isso, Jamile, exatamente. Mas no texto em si, pode? Pode. Você pode. No outro parágrafo, pode a palavra de novo aparecer. O que ela não pode é dentro do mesmo parágrafo, tudo bem? A banca permite que a palavra apareça em outro parágrafo. Perfeita a sua pergunta. Então, as bancas antes corrigiam as conjunções, corrigiam. Agora não, então ficou mais fácil. Então, o que corrige? A repetição de verbos, a repetição de substantivos, repetição de pronomes, pronomes, de advérbios. Por exemplo, olha só, vamos voltar para o slide lá, tá bom? Volta para o slide. Aí você vai ver assim, olha só, presta atenção, tá? Fala assim, olha, acompanhando o slide, o indivíduo que sofre de ansiedade é obcecado por controle. Aí, por isso, quanto mais ele tenta controlar o mundo, olha só, o indivíduo ou o mundo, esse o artigo, confere? Não. Olha, antes de controle, por, após controle, por, esses 2 por aí, confere? Não, essas preposições não conferem. Olha, a palavra controle está em azul, tá vendo? Aí eu tenho por,
antes do azul, do controle. Eu tenho por após controle. São preposições. Confere esses por? Não, não confere. Aí eu tenho, olha, o mundo, aí mais o mundo, não confere, tudo bem? Então, preposições, artigos, conjunções, interjeições, não confere, aqui está no quadro. Aí, nesse caso, olha só, vamos lá. Então, você falou que tem controle, né? Parabéns, está aqui, ó, o controle foi escrito na linha 2, ele aparece na linha 3, certo? E aparece lá na linha 4, no caso, né? E aparece na linha, olha aí, ó, 6. Então, eu tenho 2 vezes controle. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho a palavra mais. Mais é advérbio, meu amigo. Advérbio confere. Só não confere preposições, artigos, olha aqui, ó, preposições, artigos, conjunções e interjeições. Não confere esses. Mas advérbio confere. Então vamos lá. Mais é um advérbio de intensidade. Mais a intensidade. Então a palavra mais foi usada e tá aí, ó, mais novamente. A palavra mundo foi usada, aí, ó, mundo novamente. Então, como é que o corretor olha para esse parágrafo aqui? Como é que ele vai olhar? Ele vai olhar assim, olha. Vou colocar para você ver. Ele vai olhar assim. Ele vai olhar as repetições, entendeu? Então ele está vendo aqui, ó. Aí eu pergunto, quantas repetições tem? 7, perfeito? Confere, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esse parágrafo tem 7 repetições. Vou voltar aqui. 7 repetições. Percebeu? Então ele vai olhar para cá, ele vai olhar as repetições. A ideia é boa? É. O argumento é bom? Excelente. A ideia é excelente. Eu volto a dizer, a pessoa que escreveu isso aqui, ó, escreveu de forma excelente, mas a pessoa cometeu um erro. Qual foi o erro? Prolixidade. Ela repetiu palavras. Vamos lá, vamos agora para outro parágrafo, tá? Outro parágrafo. Vamos lá, acompanha comigo, olha. A segurança pública, aí está na sua tela, a segurança pública não deve ser restrita apenas aos gabinetes. Antes deve ser debatida por toda a sociedade, para promover o despertar dessa sociedade a respeito da verdadeira segurança que deve ser praticada pelo Estado. Assim, não haverá apenas uma promessa, mas a verdadeira garantia do Estado para prover o bem-estar e a segurança do cidadão. Então, você está vendo aqui o texto, não é? Na sua tela também está aí o texto, na tela, ok? Então, olha só. Nesse caso, então, eu quero que você agora fique aí olhando esse texto por 30 segundos. E você vai me dizer, professor, eu encontrei tantas repetições. Ainda há pouco eu mostrei para você 7 repetições no parágrafo anterior. E agora, neste parágrafo, você encontra quantas? 5, 4, 3? Então, vamos lá. Confere aí. Eu estou exercitando você, porque esse exercício você tem que fazer. Porque no dia da prova do Enem, você vai fazer isso aqui, olha. Porque se você não fizer esse exercício, o corretor vai perceber o teu erro. E a tua nota vai ser perdida. Quantos pontos perdem? 40. É pouco? É muito, meu amigo. 40 pontos. Aí 1000 já era. Tudo bem? Vamos lá. Confere para mim aí. Eu quero a quantidade, certo? Eu quero assim, ó. Professor, encontrei 4 repetições. 5, 6. Vamos ver quem acerta a quantidade. O nosso chat está aberto. Pode responder no chat. Responde no chat. Vamos lá, responde no chat. Eu vou ver a resposta aqui. Responde lá no chat. Eu sei quantas repetições tem, eu quero ver quantas você acerta aí. Vamos lá, confere aí quantas repetições tem nesse parágrafo. Eu estou exercitando a escrita formal. Vamos ver se você aí estabelece. Ok, eu estou aqui esperando, estou aqui. Eu estou esperando você conferir os erros da prolixidade. Tudo bem? Estamos juntos. Não vou abandonar você. 4 erros, né? Ok, 4 repetições. Que mais? Temos mais respostas, Juliana? Juliana é nossa assessora aqui de mídia. 4, né? 4, encontraram 4. Alguém encontrou mais? Se alguém encontrou mais ou menos, coloca também a resposta aí. 3, ok, 3 repetições. Alguém encontrou mais ou menos? 3, 4, temos mais? Vamos lá. Se esforce, hein? Se esforce aí, verifique. Esse exercício, 5, 3, 4, 5. Alguém encontrou outra quantidade diferente dessa? Diferente, tá? Já temos 3
temos 4 e temos 5. Se você encontrou uma quantidade além destas 3 opções, 3, 4, 5, coloque aí. Se foi a mesma, tudo bem, não coloque mais, tá? Se foi a mesma, não coloque mais. 3, 4, 5. Se você encontrou outra, coloque aí. Olha só, esse exercício ele é totalmente necessário. E aí eu sugiro que você faça muito mais, 8 repetições. Muito bom. Eu sugiro que você faça muito mais, porque você tem que provar esse controle no seu cérebro. Veja bem, hoje as pessoas que escrevem redações, elas não têm esse controle, elas escrevem sem perceber isso. E o corretor percebe, então são erros, perda de nota, assim, que dá para corrigir. Ou seja, eu estou escrevendo, repetir, eu troco a palavra. Porque se eu deixar a repetição, eu vou perder 40 pontos. Então, 40 pontos no parágrafo, 8 erros, muito bem, 8 repetições. Vamos lá então? Volta para mim aqui, vamos lá, olha só, olha para mim aqui. Então, eu apresentei o parágrafo para vocês estão vendo o parágrafo aí, né? Sabe quantas repetições há nesse parágrafo? Responderam 3, 4, 5, 8. Ele tem 11. 11. Então, eu fiquei preocupado. Quem viu só 3, perdeu 7, né? Correto? Perdeu 8, na verdade, né? Então, quem só viu 3, perdeu 8. É preocupante, porque se você deixar passar a repetição, o corretor não vai deixar passar. Então, se eu olho e não vejo repetição, vai passar a repetição. Aí eu repito, se eu deixar passar, do olhar do corretor não passa. Aí ele percebeu a repetição, menos 40 pontos. Ou seja, 1.000 pontos só ano que vem agora. Já foi. Percebeu como 1.000 pontos é difícil, mas não é impossível? Exige um controle, uma capacidade. O problema é que eu tenho só 5 horas e meia para escrever a redação, corrigir a redação, passar a limpo e depois responder 90 questões. Pesado, gente. 90 questões de linguagens e humanas. 90. E aí, equacionar essas 90 questões, 45, 45, e mais redação, é muito pesado. Por isso que as pessoas perdem muito. Porque se eu tivesse 5 horas e meia só para redação, ok, seria perfeito, né? Mas não é só para redação, não. Você tem que equacionar esse tempo para pensar na redação, fazer o rascunho dela, corrigir, passar a limpo e depois responder as questões. E olha, eu esqueci de falar um problema aqui que é sério, hein? Transferir as respostas para o cartão resposta. É quase meia hora só para você transferir. É sério. Quase meia hora, meu amigo. Senão você erra. Aí problema. Então, olha só, vamos ver as repetições, vamos lá? Eu falei que são 11, né? Confere comigo aí, são 11, tá? Quais foram as que eu perdi? Veja aí quais foram. Que você não viu. Olha aí, ó. Segurança foi escrito, né? Aí repete uma, repete duas vezes. Então já temos 2 repetições. Aí, não. Olha o nãozinho aí, tá vendo? Não é um advérbio de negação. Só não confere quem? Olha aqui, ó. Só não confere preposições, artigos, conjunções, interjeições. Então, o não é um advérbio. Então, olha, eu confiro advérbios. Só não confiro preposições, nem artigos, nem conjunções, nem interjeições. Então, de volta lá para os slides, vamos lá? Olha só. A segurança pública, não. Aí o não está aqui, ó, foi escrito aqui, não. Repetiu. Tudo bem? Só para você se posicionar, eu coloquei as repetições em laranja, tá? Eu coloquei em cor para você ver, tá? Em amarelo, a palavra é escrita. Não há problema algum em escrever a palavra. O problema é repetir. Em laranja, a repetição. Tudo bem? Eu legendei para você ficar bem posicionado. Então, em laranja, a repetição. Aí, olha só. O verbo deve. Ele repete uma, repete 2. Percebeu? O verbo ser. Repete uma, repete 2. Professor, eu conferi deve ser junto. Não, meu amigo. Deve ser não é uma palavra, deve ser são 2 palavras. Se são 2, cada uma tem 2 repetições. Então, confere tudo. Apenas. Apenas. Ok? Está aqui, ó, repetiu apenas. Sociedade. Repetiu sociedade. Verdadeira. Repetiu verdadeira. Estado. Repetiu estado. Confere comigo agora, confere lá. Vou repetir, tá? Olha, vou repetir para conferir, tá? Olha aqui, ó. Olha, eu vou repetir, olha. A palavra escrita, olha. 1, 2. Repetições. 3, 4. 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11. Procede 11? 11 repetições, procede? Sim ou não? Procede, né? É isso aí, viu aí, ó, 11 repetições. Aí eu pergunto, quais vocês não viram? Vamos lá, coloca no chat para eu ver aí. Coloca no chat. Quais palavras vocês perderam? Acho que a palavra não foi perdida, não é? As duas, o verbo ser, porque qual é o nosso problema? São as palavras pequenas. Eu vi a palavra segurança, que é grande. Verdadeira eu vi. Sociedade eu vi. As maiores. Então, esse é o problema. Sabe qual é o segredo de uma correção? É a leitura atenta. E o que é leitura atenta? É ver os detalhes. E as palavras pequenas são detalhes. Sabe qual é uma palavra que as pessoas perdem? Sabe qual é a palavra que as pessoas perdem? Muito. Essa palavrinha aqui, olha. Aí. Esse verbo aí. Esse verbo é o campeão de repetição. Porque é um verbozinho, ó, é. A sociedade é. Porque tal coisa é. E tal é. Tem texto que o corretor encontra, às vezes, 15 repetições de é no parágrafo. 10 repetições de é no parágrafo. Aí eu nem vejo que repetiu, porque é uma letra só que isso aqui é um verbo. É o verbo ser, no presente do indicativo da terceira pessoa. Ele é, tal coisa é. Então, eu só não confiro preposições, artigos, conjunções e interjeições. Verbos são conferidos. E as pessoas não percebem a repetição do é, porque é pequeno. Só percebe a palavra grande, segurança, verdadeira, que é grande. Então, minha dica para vocês, hein? Atenção às palavras pequenas. Os corretores não perdem. Não perca você também. E agora, professor, o que é que eu faço? Como fica o meu texto? É a mesma correção que fizemos lá da sonoridade, lembra? Vamos lá? Olha as repetições aí, ó. Vamos lá, vamos à mágica agora, vamos lá, olha só. É a mesma coisa. Substitui palavras por sinônimos, troca, modifica. Essa é a capacidade. Eu escrevi aqui, percebi que o meu texto tem repetições. Se o meu texto tem repetições, o que é que eu faço agora? Vou deixar repetido? Não, porque se eu deixar repetido, eu já sei, 40 pontos perdidos. É você que sabe. Ainda há pouco eu disse, é a sua escolha. Conhecimento você está adquirindo aqui. Você sabe. O problema é quando a gente erra sem saber. Ah, esse erro eu cometi porque eu não sabia. Ok, é a tua inocência. Agora que você está sabendo para você errar, aí é bronca, aí é problema, ok? Nesse caso, então, olha só, você tem as repetições. Então, está aqui o texto, né, com as palavras escritas e repetidas. Eu vou agora fazer a substituição. Como fica esse texto sem as repetições? É o que vamos ver a partir de agora. Fica comigo, acompanhe a nossa aula de redação. Vamos lá? Desafio. Meu desafio é AD. Aqui você tem qualidade de conhecimento, qualidade de informação e de aprendizagem. Vamos então juntos. Olha só, a segurança pública, acompanha comigo, não deve ser restrita apenas aos gabinetes. Antes, tá, eu deve repetido, né? Precisa. Se deve, precisa. Então já troquei a palavra. Precisa ser debatida. O ser está repetido. Precisa ocorrer. Troquei também o ser. Precisa ocorrer. Aí esse debatida vai sobrar, então eu tiro debatida. Aí eu junto aqui, ó, por toda a sociedade. Então tá aqui, ó, já comecei a corrigir. Antes precisa ocorrer por toda a sociedade, para promover o despertar dessa sociedade. Aí, para promover a esse ó, eu vou tirar esse ó, vou trocar por um. Para promover um despertar, aí eu vou tirar o dessa, sociedade está repetido, eu vou trocar por um sinônimo, um despertar coletivo. Já troquei. Para promover um despertar coletivo a respeito da verdadeira segurança. Vou trocar segurança por um sinônimo. Da verdadeira proteção. Sinônimo, segurança, proteção. Que deve ser. O deve ser está repetido. Então eu vou tirar o deve ser. Tiro o deve ser, tudo bem? Aí esse que sobrou. Ó, que. Tiro o que também. Aí o praticado agora eu vou juntar. Chama para cá o praticado. Junta com proteção. Juntou. Praticado pelo Estado. Pronto, viu? Primeiro período corrigido. Vamos lá, eu vou reler primeiro período. Olha só. A segurança pública não deve ser restrita apenas aos gabinetes. Antes, precisa ocorrer por toda a sociedade, para promover um despertar coletivo a respeito da verdadeira proteção praticada pelo Estado.
Agora vamos corrigir o segundo período. Período porque tem esse ponto aí final após a palavra estado, ponto final do período. Tudo bem? Por falar em ponto final, deixa eu colocar aqui para vocês rápido aqui um detalhe, tá? Vou colocar aqui no quadro, vamos aqui para o quadro rapidinho. O nome é ponto final mesmo. Vou colocar aqui para a gente ver. Só para corrigir um problema que as pessoas cometem, esse problema é pesado. Então, o nome desse sinal aqui, ó, da pontuação, o nome dele é ponto final. E é ponto final com hífen, palavra composta. É ponto final, está bem? Aí ele vai ser ponto final do período. Ele vai ser ponto final do parágrafo. E vai ser ponto final do texto. O nosso problema é que o dia a dia da sala de aula nos habituou, nos acostumou a chamar o ponto final do período de ponto em seguida. Ponto em seguida, ponto em seguida. Só que não existe ponto em seguida na gramática, não existe. Então, aí a banca faz assim, olha, ela diz assim, o ponto final, aí também assim a frase, né? A sociedade pereceu diante do caos. Só um exemplo aqui. Aí, isso fez com que as mudanças não ocorressem. Conforme as expectativas. Digamos que eu tenho um período que olha só, aqui olha, eu tenho esse período aqui na minha prova lá, na prova, né? A sociedade, no lugar de deve ser, pode colocar deverá, ou ele também se encaixa em prolixicidade. Vamos ver aqui. Pode colocar, tudo bem. Antes deverá ocorrer, ok, pode, muito bem, parabéns. Não encaixe em prolixicidade, tá? Você não vai ter outro deverá na frase, né? Não vai ter, tá aqui, tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui, né? Não vai ter outro deverá na frase, então pode. Tudo bem, parabéns, parabéns. Esse é o aluno do desafio, parabéns. Olha só, nesse caso, a sociedade pereceu diante do caos. Isso fez com que as mudanças não ocorressem conforme as expectativas. Aí, de repente, eu estou numa prova de concurso, ou Enem, linguagem, né, prova de linguagem, aí a banca diz assim, olha, o ponto final após a palavra caos, o ponto final após a palavra caos, pode ser substituído por uma vírgula? Correto é a vírgula? Muito bem, correto, né? Pode ser por uma vírgula? A pessoa diz assim, não, isso não é ponto final, isso aqui é ponto em seguida, vai enganar o capeta, eu não. E foi enganado, né? Isso aqui não é ponto de seguida, meu amigo. Ponto de seguida foi a maior mentira que contaram para você na escola. Não existe na gramática esse nome, ponto em seguida. Como é que é o nome? Ponto final do período. Então, ele é um ponto final. Onde você vê esse ponto aqui, ó, no meio da frase, no começo da frase, no fim da frase, ele sempre vai ser ponto final. O nome dele é esse, ponto final. Aí ele vai ser ponto final do período, quando ele fecha o período, ponto final do parágrafo, quando ele fecha o parágrafo, e se for o fim do texto, ponto final do texto. Como é que nós chamamos no dia a dia, infelizmente? Ponto em seguida, ponto parágrafo. Mas o nome é ponto final, tudo bem? Só uma dica aí para você não ficar errando. Pessoas às vezes, né? Rapaz, eu errei todas, mas aquela do ponto final eu não errei, porque o nome é ponto em seguida, aí errou também. Então, é ponto final, tudo bem? Vamos lá, vamos de volta aqui. Então, cada ponto final encerra um período dentro do parágrafo. Vamos lá, então, de volta aqui, olha. Vamos de volta, né? Aí, a palavra estado, na linha 4, confere aí, está um ponto final. Agora, vamos lá. Assim, não haverá apenas
o não está repetido, então eu vou tirar esse não. Vou juntar o haverá aqui, ó. Haverá apenas, o apenas está repetido, então eu vou tirar o apenas também. Vou trocar por além. Haverá além de uma promessa. Aí, além de uma promessa, aí esse mais aqui, eu vou tirar porque está sobrando. Aí, haverá, além de uma promessa, eu vou fazer um aposto aqui. Para ser um aposto, vou colocar uma vírgula antes do além. Então, haverá, vírgula. Aí, ó, além de uma promessa, a verdadeira, o verdadeiro está repetido, eu vou trocar. A autêntica, mesmo significado. Garantia do governo para prover o bem-estar e a salvaguarda do cidadão. Viu aí, ó? Nenhuma repetição mais há no parágrafo. A segurança pública não deve ser restrita apenas aos gabinetes. Antes, precisa ocorrer por toda a sociedade para promover um despertar coletivo a respeito da verdadeira proteção praticada pelo Estado. Assim haverá, além de uma promessa, a autêntica garantia do governo para prover o bem-estar e a salvaguarda do cidadão. Então, olha para a tela, o texto com repetições deve ser, sociedade, segurança, deve ser apenas, não verdadeiro estado de segurança. O texto com repetições e o texto sem repetições. Está vendo aí? Com repetições, sem repetições. E aí, como é o seu texto hoje? Assim, perdendo 40 pontos? Ou assim, mantendo 40 pontos? Percebeu? É por isso que você vai ficar aqui conosco, olha, fica aqui, viu? Desafio. Essas dicas são exclusivas aqui, desafio. Quanto você paga? Nada. Existem cursos em Macapá preparatórios para o Enem, isso você sabe. Se você não sabe, eu vou falar para você, que estão cobrando R$ 500 por mês. Cursos preparatórios para o Enem, cursos aí. Algumas turmas que são Prime Plus, cobram quase R$ 1.000 por mês. Há pessoas que estão pagando quase R$ 1.000 por mês nas turmas Prime Plus. Quanto você paga aqui no desafio? Nada. Não paga. Nós respeitamos a sua vontade, o seu desejo, o seu sonho. Quantas vezes você ficou de fora, né? Querendo ou não podendo pagar uma preparação. Agora você pode, é a sua chance. Você que é lavador de carro aí, você dona de casa, você que trabalha num serviço, quem sabe num comércio. Ah, mas eu não posso estudar tarde. As aulas ficam gravadas, disponíveis, de madrugada, acorde mais cedo, durma um pouquinho mais tarde, assista às aulas, se prepare, exercite. No horário de almoço, assista às aulas, almoçando, meu amigo, é isso. Ah, mas o meu descanso, meu amigo, agora é a hora do confronto. Nós temos até novembro para preparar, até novembro. É a sua chance, a sua vez. Se não, só ano que vem. Você vai ficar adiando o seu sonho, o seu projeto. Não, você tem a chance esse ano. Então vamos lá, fique junto, fique conosco. Não perca a sequência das aulas, não perca. Então, se programe, se organize. Se puder assistir ao vivo, assista. Se não, repita. Ah, eu não entendi. Repita, assista de novo. Nós vamos deixar. Há cursos que deixam a aula só por 24 horas disponível. 72 horas, 48. Não, a gente vai deixar a aula disponível para você o mês inteiro aí. E quantas vezes eu posso assistir? Quantas você quiser. 2 vezes? 10, 20, 30, 50. Pode assistir, à vontade. Tudo bem? Então, aí você tem, olha só, vamos lá, um slide, não é? Você tem o texto sem repetição e aí está o texto pronto, preparado para você apresentar ao corretor e dizer, tá aqui, ó, eu tenho a competência de escrever, eu sei escrever, eu posso escrever. Pode me dar a nota 1000 aí, a nota 1000 para o Amapá. Vamos a mais um erro, vamos lá, temos mais um tempinho rápido. Olha só, vamos ao erro da oralidade. Mais um erro que fere a escrita formal. A oralidade compreende a utilização ampla ou moderada de vícios da linguagem oral em uma dissertação que exija o registro formal da língua portuguesa. Então, a dissertação ela exige o registro formal da língua portuguesa. Mas, por tantos vícios da fala, porque vícios da linguagem oral é a fala. Está vendo aí no conceito aí na sua tela? Vícios da linguagem oral. Está aí na tela, olha. O que é linguagem oral? É a fala. Então, essa linguagem oral representa vícios da fala. Ou seja, se o meu texto está parecido com o jeito que eu falo, tem um problema,
porque a fala tem um critério, a escrita tem outra. O ideal é que você fale da forma como você escreve. Esse é o ideal. Falar como escreve, escrever como fala. O ideal é esse. Porque, veja bem, conversar bem, falar bem, raciocinar bem, argumentar bem, isso é ser feliz. Por que nós estudamos português? Para sermos felizes. Falar bem, escrever bem, pensar bem, dialogar bem, ter inteligência, argumentos. Isso é felicidade, meu amigo. Tem pessoas que são tão lindas, quando abre a boca, sangue de Jesus. Você corre, né? É sério. E tem pessoas que às vezes parecem ser feias, mas são inteligentes, aí elas cativam. Então, tem bonito que está espantando as pessoas, tem feio que está atraindo. Por quê? Inteligência, capacidade. Existe hoje, sabe o que é que existe hoje? Existe a sapiosexualidade. Há pessoas que são sapiosexuais. O que é sapiosexual? Atraída por inteligência. Pesquisa lá o que é sápio. Vem de sapiência, sabedoria extrema. Então, existe hoje uma atração por sabedoria. Pesquisa lá, sapiosexual. É a pessoa atraída por inteligência. Ela se atrai por quem é inteligente. Então, vamos lá. A oralidade, ela vai ser o erro da fala que vai para a escrita. Vamos dar um exemplo aqui, olha. Os homens da lei deviam de fazer mais batidas nos bairros pobres para dar um basta nessa onda de tanta venda de drogas. Você sabe que existe o Enem PPL. O que é o Enem PPL? É o Enem para as pessoas privadas de liberdade. PPL é pessoas, PPL, pessoas privadas de liberdade. P, pessoas, P, privadas, L, liberdade. Então existe o Enem digital, o Enem tradicional, o Enem PPL. O Enem PPL ele acontece após as provas do Enem. Ocorre para as pessoas que são privadas de liberdade, traduzindo, pessoas presas, lá nas penitenciárias. E aí essa redação veio de uma redação PPL. Não é preconceito não, tá? Mas a pessoa lá, né, escreveu desse jeito aqui, olha. Os homens da lei, olha, os homens da lei. Devia de fazer mais batidas nos bairros pobres para dar um basta nessa onda de tanta venda de drogas. Eu vou aqui replicar o texto, olha só, repliquei o texto aí, replicar e repetir. Eu repliquei o texto, vamos fazer a correção agora. Você vê que esse texto está com erro da oralidade, está cheio de erro da fala, né? Vamos corrigir, olha só. Quando a pessoa escreveu os homens da lei, olha só, devia escrever a polícia. Mesma coisa. Devia de não, deveria. Dá de fazer, dá de ir, esse é um erro, tá? Dá de fazer, dá de ir, é um erro. Então, dá para fazer, dá para ir, troca o de por para. Devia de fazer, o fazer não, deflagrar. Porque fazer é um verbo que mantém muito significado. Por exemplo, eu vou fazer a prova do Enem. Você não vai fazer, você vai ser submetido à prova. Vamos fazer silêncio. Fazer não, vamos ficar em silêncio. Então, o que é fazer? Fazer é um verbo que tem muito significado, então você deve evitar o verbo fazer. Aí, batidas não, operações. Nos bairros pobres, nas áreas carentes, para dar um basta, para cessar. Nessa onda, a prática de tanta venda, o tráfico de drogas, de entorpecentes. Está vendo aí? O mesmo texto, os homens da lei deviam de fazer mais batidas nos bairros pobres para dar um basta nessa onda de tanta venda de drogas. Corrigindo, a polícia deveria deflagrar mais operações nas áreas carentes para cessar a prática do tráfico de entorpecentes. E eu pergunto, como é que é seu texto? É o de cima ou o de baixo? É o de baixo, né? É com a escrita formal. Percebeu? Então, essa foi a nossa aula de redação hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui, por estar conosco. Esse esforço é por você, é para você. Desafio e você, juntos, vamos conquistar o seu sonho, realizar o seu projeto de estar o ano que vem na faculdade. Fique conosco, fique bem, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!